Queridos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da matéria Métodos de Estudo Bíblico. Meu nome é Giovanni Bianchini e eu serei o seu orientador durante todo esse curso. É um prazer estar com vocês e o meu desejo é que esta matéria contribua grandemente para o seu crescimento pessoal e ministerial. Muito bem, antes de mais nada, deixe-me falar qual será a dinâmica das nossas aulas. Pensando em deixar a nossa matéria mais prática e mais didática, as nossas aulas serão apresentadas 100% com recurso de PowerPoint. Isso, por um lado, fará com que você não veja muito a minha imagem, mas a boa notícia é que este recurso vai ajudar você a guardar melhor o conteúdo da matéria e também o seu aprendizado será mais efetivo. Desejo a todos uma boa aula. E qualquer dúvida que você tiver, deixe o seu recado nos comentários abaixo. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa aula a todos. Muito bem, queridos. Antes de nós aprendermos qualquer método para estudar a Bíblia, nós precisamos aprender alguns conceitos básicos sobre ela. E na aula de hoje, nós vamos ver 3 conceitos básicos. O primeiro é, por que a Bíblia foi escrita? O segundo conceito, qual é o tema principal das Escrituras? E o terceiro, qual é a linha mestra que percorre toda a palavra de Deus? Ou seja, qual é o fio condutor que liga toda a Escritura? Muito bem, então vamos começar com o primeiro conceito. Por que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita basicamente com 3 propósitos. Primeiro, o primeiro propósito é ensinar quem Deus é. Ou seja, as Escrituras foram produzidas com o objetivo de nos revelar o caráter de Deus, isto é, os seus atributos, as suas virtudes, as suas qualidades. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a Bíblia foi escrita para nos mostrar quem Deus é. O segundo propósito para o qual a Bíblia foi escrita é nos mostrar o caminho da salvação. A Bíblia aponta para uma única maneira de irmos para o céu, ou seja, uma única maneira de ganharmos a vida eterna com Deus. E esta maneira, este caminho, é a pessoa de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o terceiro propósito para o qual a Bíblia foi escrita é transformar a nossa vida. Ou seja, a Bíblia é o meio que Deus usa para moldar o nosso caráter. Nós podemos dizer que a Bíblia é um manual de orientação e transformação. Em outras palavras, a Bíblia tem o objetivo de nos tornar semelhantes a Jesus. Jesus, ele é o modelo da nossa transformação. Bom, então esses são os 3 principais propósitos para o qual a Bíblia foi escrita. Agora vamos falar sobre o segundo conceito. O segundo conceito tem a ver com qual é o tema principal das Escrituras. Qual é o assunto principal da Bíblia? Qual é o assunto central das Escrituras? O assunto central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, do começo ao fim ela aponta para a pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último livro das Escrituras, ela nos ensina algo sobre a pessoa de Cristo. Na verdade, o próprio Jesus afirmou várias vezes que ele próprio é o tema central das Escrituras. Jesus disse lá em João 5,39: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Os fariseus sabiam que as Escrituras apontavam para a vida eterna. E Jesus diz que são essas Escrituras que dão testemunho sobre ele. Jesus também, para os fariseus, lá em João 5,46, disse o seguinte: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés, ele foi responsável por escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o que nós chamamos de Torá, ou os livros da lei, o Pentateuco. Jesus está se dirigindo aos fariseus dizendo que se
eles crescem no que Moisés escreveu, certamente eles creriam em Jesus, porque Moisés escreveu a respeito de Jesus, a respeito do Messias. Uma outra passagem nós encontramos lá em Lucas 24, 27, com os discípulos do caminho de Emaús. Ali, Lucas registra o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Neste mesmo texto, em Lucas 24, no versículo 44, Jesus diz o seguinte: são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós sabemos que a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes: a Torá, os profetas e os escritos. Jesus ele se refere a essas 3 divisões da Bíblia hebraica, chamando elas de Moisés, que é a Torá, que é a lei, os profetas, que são os profetas mesmos, e o livro de Salmos, que é o primeiro livro dos escritos, que abre a 3ª divisão da Bíblia hebraica. E por fim, nós temos ali um registro de João, onde Felipe encontra Natanael e disse o seguinte para ele: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Muito bem, em resumo, nós podemos dizer que o Antigo Testamento gira em torno da promessa da vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. De forma um pouco mais detalhada, no que diz respeito ao Antigo Testamento, o Pentateuco ele lança os fundamentos da chegada de Cristo. Os históricos falam da preparação para a chegada de Cristo. Já os poéticos demonstram o anseio pela chegada de Jesus. E os livros proféticos dão a certeza da chegada do Messias. No que diz respeito ao Novo Testamento, os evangelhos falam da manifestação de Jesus. O livro histórico, o livro de Atos, registra a propagação de Jesus. As cartas falam da interpretação e da aplicação de Cristo em nossa vida diária. E o livro de Apocalipse trata da consumação de Cristo. Então, relembrando, o Antigo Testamento gira em torno da promessa da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, o cumprimento dessa promessa. Muito bem, vamos agora para o terceiro conceito básico da aula de hoje. Qual é a linha mestra da Bíblia? Qual é o fio condutor que liga toda a Escritura? Esse tema da promessa que nós falamos agora está intimamente ligado ao conceito de aliança, ou seja, Deus só faz promessas porque Ele só se relaciona consigo mesmo e com a sua criação por meio de alianças, por meio de pactos. Ou seja, Deus não se relaciona nem consigo mesmo e nem com aquilo que Ele criou, se não for através de alianças. E o que é uma aliança? Aliança é um acordo feito entre 2 pessoas. E neste acordo há juramentos, há votos, há estipulações e há sanções entre ambas as partes. Um pacto, nós podemos dizer que é um compromisso de uma pessoa com outra. É um laço inviolável, inquebrável e eterno. Isso é uma aliança. A própria palavra de Deus, a própria Bíblia, está estruturada sobre 3 alianças, sobre 3 pactos. O pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça. Vamos ver rapidamente cada uma delas. O pacto da redenção foi a aliança que Deus fez consigo mesmo, isso é, com a Trindade, antes da fundação do mundo, lá na eternidade passada. O texto prova desta aliança está em 1 Pedro 1, 19 e 20.
ali Pedro registrou o seguinte: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos. Neste pacto, o Deus Trino, ele assume o compromisso com o plano da salvação e define os papéis de cada pessoa da Trindade dentro desse plano. Por exemplo, o Pai envia o Filho e o Espírito Santo. O Filho se encarna e executa o plano morrendo por nós. Já o Espírito Santo ressuscita o Filho e aplica em nós a obra da salvação, a regeneração, a santificação e assim por diante. O segundo pacto é chamado de Pacto das Obras. O Pacto das Obras foi a aliança que Deus fez com o ser humano antes da queda. O texto prova para este pacto está em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. Ali Moisés registrou o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Neste pacto, no Pacto das Obras, Deus prometeu dar a vida eterna a Adão e a toda a sua posteridade sobre a condição da obediência perfeita e pessoal. Se Adão obedecesse a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então estaria garantindo a sua salvação, garantindo a eternidade, tanto sua como de toda a sua posteridade. E por fim, o terceiro pacto é o Pacto da Graça. O Pacto da Graça foi a aliança que Deus fez com o ser humano depois da queda. O texto prova para este pacto está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali Deus, se dirigindo à serpente, diz: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste pacto, no Pacto da Graça, Deus oferece aos pecadores a salvação, exigindo deles a fé no Salvador. O Salvador que viria da semente da mulher. Então este era o requisito básico, para a salvação, a fé. Bom, é importante nós entendermos de que o Pacto da Graça não invalida de forma nenhuma o Pacto das Obras e nem pode ser separado dele. Por quê? Porque a salvação, a nossa salvação, é realizada em última instância pelo cumprimento do Pacto das Obras. Ou seja, o segundo Adão, Jesus Cristo, pela sua perfeita e pessoal obediência, cumpriu as exigências do Pacto das Obras. Jesus fez por nós o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Então, a salvação, realmente, ela é pela fé, mas a fé de que Jesus Cristo cumpriu perfeitamente o Pacto das Obras. Muito bem, depois que Deus apresentou o Pacto da Graça aos primeiros seres humanos, ele não revelou a plenitude desse pacto, apenas indicou que agora a salvação era pela fé na semente da mulher. Então, o Pacto da Graça possui algumas ampliações. É o que nós vamos tratar agora neste ponto. Os detalhes do Pacto da Graça, aquele que foi anunciado então em Gênesis 3,15, vão sendo ampliados de acordo com as alianças que Deus vai fazendo com Noé, Abraão, Moisés e Davi, tendo por fim o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, que é a semente da mulher. Então nós podemos dizer que o Pacto da Graça, ela possui uma revelação progressiva, começando em Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, Davi e tendo seu cumprimento máximo em Jesus. No que diz respeito à aliança com Noé, nós chamamos esta aliança de aliança da preservação. Por quê? Porque Deus promete preservar a humanidade, ou seja, a semente da mulher, para poder cumprir
o propósito de redimir o seu povo. É justamente isso que Deus diz a Noé, lá em Gênesis 6, 17 e 18. Deus diz: porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então esta é a aliança com Noé, a aliança da preservação. A semente da mulher seria preservada. No que diz respeito à aliança com Abraão, nós chamamos esta aliança de aliança da promessa. Nessa aliança, Deus promete que aquela semente da mulher viria da etnia de Abraão e que ela se tornaria um grande povo, herdaria a terra e Deus seria o Deus de toda a sua descendência. Além disso, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. É justamente isso que Deus diz em Gênesis 2:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já a aliança com Moisés é chamada de aliança da lei. Nesta aliança, Deus estabelece o padrão de conduta e relacionamento que ele espera do seu povo, os descendentes de Abraão, e promete ser o Deus desse povo e que este povo pertenceria a ele. Nós vemos esta aliança lá em Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Ou seja, depois que Deus havia já entregado toda a lei, as leis morais, cerimoniais e civis, então Deus, através de Moisés, sela um pacto com este povo. E por fim, nós temos aí a aliança com Davi, chamada de aliança do reino. Ou seja, nessa aliança, Deus promete que aquela semente da mulher teria descendência real e que seu reinado nunca mais teria fim. Nós encontramos essa aliança no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Ali está registrado o seguinte, Deus falando: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, de modo geral, nós podemos dizer que a Bíblia, como um todo, pode ser vista como uma história de Deus fazendo alianças e o homem respondendo a estas alianças. A última aliança é a aliança com Jesus, chamada de aliança da consumação. Em Jesus Cristo, as alianças com Noé, Abraão, Moisés e Davi têm o seu cumprimento combinado na nova aliança. Pela nova aliança, Deus cumprirá todas as promessas das alianças anteriores, estabelecidas com o seu povo. A nova aliança é a última aliança. Muito bem, queridos, na aula de hoje nós vimos 3 conceitos básicos importantes sobre as Escrituras. Por que ela foi escrita, qual é o tema principal das Escrituras e qual é a linha mestra que percorre toda a palavra de Deus. Qual é o fio condutor que liga toda a Escritura. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu recado nos comentários abaixo ou aguarde até sexta-feira para que nós possamos tirá-la durante o nosso fórum. Deus abençoe e até a próxima aula.